Abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós começamos na última terça-feira falando a respeito da igreja, da carta à igreja de Laodiceia. E vamos concluir nessa noite, se o Espírito Santo assim nos permitir. Eu quero convidar a você, do capítulo de número 3, vamos direto para o versículo 19. Bem, versículo 19. Os irmãos acharam? Amém. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu quero repetir mais uma vez apenas o versículo 21, que é o que eu quero tomar por base, para estar ministrando o ensinamento da palavra de Deus ao coração da igreja nessa noite. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Queridos, nós já sabemos que João ele está escrevendo esta carta a pedido do próprio Jesus Cristo à última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que fecha aqui, a igreja que completa aqui esta quantidade de igrejas a qual João fora ordenado a escrever. É interessante nós observarmos, como observamos o versículo 19, o amor de Jesus Cristo revelado para com a sua igreja, Adriana, no contexto ao qual se apresenta a igreja de Laodiceia. Porque quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós vamos perceber que Jesus ele faz muitas observações. Jesus ele vai chamar a atenção de Laodiceia concernente a muitas coisas dentro do comportamento de Laodiceia. Existem muitas coisas que Jesus viu no comportamento da igreja de Laodiceia que ele reprovou. O pensamento de Laodiceia, a forma com a qual a igreja de Laodiceia se comportava, a maneira com a qual a igreja de Laodiceia se enxergava, a forma com a qual ela se via. E a Laodiceia se via em uma certa situação rica, vestida, robusta, mas na visão de Jesus Cristo, a igreja de Laodiceia se apresentava como uma igreja que andava nua e que necessitava comprar roupas. Ou seja, a riqueza de Laodiceia enganava a Laodiceia. Ela pensava que estava rica e, no entanto, a Bíblia diz: não sabes tu que és pobre? Sim, pobre e miserável. Aconselho-te que de mim compre ouro, aleluia, refinado pelo fogo. Quando Jesus fala de ouro, ele está falando da sua glória, do seu poder. A riqueza da igreja, ela não está na suntuosidade do seu templo. A riqueza da igreja não está na beleza do templo. A riqueza da igreja não está no adorno do templo. A riqueza da igreja não está nas luzes de LED que enfeitam o templo. A riqueza da igreja está na glória de Deus na vida desta igreja. A riqueza da igreja está no poder de Deus que é derramado sobre a vida desta igreja. Aleluia! A riqueza da igreja está revelada na glória e no poder de Deus na vida da igreja. Essa autoridade que o Espírito Santo te deu para orar sobre as enfermidades, aí está a igreja, aí está a riqueza da igreja. Essa autoridade que o Espírito Santo de Deus nos deu para expelir os demônios, aí está a riqueza da igreja. Aí está a riqueza da igreja. Infelizmente nós temos vivido tempos onde a preocupação maior é com a beleza do templo e, no entanto, a beleza da glória de Deus ela tem se esvaído. É claro que eu não vou generalizar, é claro que não podemos aqui generalizar, mas infelizmente esta é uma realidade quase que em sua totalidade
interessado em buscar a glória de Deus, aleluia. A riqueza da igreja não está no terno bonito que eu visto, a riqueza da igreja não está na gravata de seda, a riqueza da igreja não está no anel de teologia, nem no certificado. A riqueza da igreja está no poder do Espírito Santo de Deus que se derrama sobre esta igreja. É essa riqueza para a qual Jesus convida a igreja de Laodiceia comprar. E nessa noite eu quero dizer para você, aleluia, Jesus Cristo tem riqueza para nos enriquecer a alma. Jesus Cristo tem riqueza para a sua igreja. Jesus Cristo ainda tem batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo ainda tem unção. Jesus Cristo ainda tem graça. Jesus Cristo ainda tem poder. É dessa riqueza que a palavra de Deus ela fala. É interessante observar que Jesus ele tem centenas de observações concernentes ao comportamento de Laodiceia. Porque em boa parte o comportamento de Laodiceia desagrada a Deus. Mas o que me chama a atenção, o que me impressiona no ensino desta palavra, ao estudar esta palavra, é o amor e o carinho que Cristo ainda tem, revela pela igreja de Laodiceia. Aleluia! Cristo não ama as atrocidades que Laodiceia pratica. Cristo não ama os erros que Laodiceia tem praticado, mas ele deixa claro, a Laodiceia ele ama. Aleluia, Laodiceia ele ama. Ele diz, eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Ou seja, então observe que o amor de Deus, ele é revelado na disciplina. O amor de Deus, ele é revelado na doutrina. O amor de Deus é revelado quando ele corrige. Se ele corrige, ele está dizendo, se eu corrijo, se eu disciplino, é porque eu amo. Aleluia. É bem verdade que o homem não enxerga como Deus. É bem verdade que o homem, nas nossas fraquezas, muitas das vezes quer nos condenar, muitas das vezes quer nos apontar, muitas das vezes quer nos subjugar. Aleluia. Mas louvado seja Deus, que existe um Deus que ele olha além das nossas aparências. Apesar das fraquezas, apesar dos erros encontrados ali dentro de Laodiceia, Jesus Cristo está dizendo, porém eu amo, eu estou disciplinando e corrigindo porque eu amo. Porém, não é porque tem erro, não é porque tem uma conduta errada que eu amo, que significa que pode continuar errando. Não é porque Jesus Cristo ama o pecador que significa que eu vou continuar pecando. É verdade que Jesus abomina o pecado. É verdade que o Espírito Santo detesta o pecado. Aleluia. Mas ele ama o pecador. Porém, entenda, não é porque ele ama o pecador que eu vou continuar pecando. A palavra diz, arrependa-te e volta. Aleluia. Arrependa-te e volta. Por que ele diz arrependa-te e volta? Significa dizer que Laodiceia estava vindo por um caminho. E de repente ela deixou de seguir aquele caminho e começou a seguir um outro caminho. A nossa caminhada espiritual, ela é assim. Se a gente não ficar atento, se nós não prestarmos atenção, a gente vai caminhando por uma linha reta, daqui a pouco a linha já não está mais tão reta. A gente está olhando lá para frente, daqui a pouco a gente para de olhar lá para frente, começa a olhar para o lado. A caminhada para o céu, o caminho para o céu é como uma autoestrada. Você vai aqui, você tem que olhar para frente. Quantos aqui já andaram numa autoestrada? Na autoestrada a gente está aqui olhando para frente. A gente não pode ficar olhando para o lado. A gente não pode ficar olhando para trás, porque se a gente começa a olhar para o lado, a gente perde a direção, a gente perde o equilíbrio. Quando a gente começa a olhar demais para o lado, a gente começa a perder a direção. Quando a gente começa a olhar demais para o mundo, quando a gente começa a olhar demais para os prazeres do mundo, quando a nossa alma começa a se alegrar no prazer do mundo, a gente vai perdendo a direção. Aleluia. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. A igreja precisa prosseguir, caminhar olhando para Cristo e não para o que está à sua volta. Nós não podemos ficar olhando para o que está à nossa volta. Não podemos ficar olhando para o lado. Não podemos ficar olhando para o mundo. Não podemos ficar desejando o mundo. Não podemos ficar buscando se imitar, se equiparar com o mundo. Não podemos buscar pensar como o mundo pensa, não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente, a mente do cristão, é uma mente nova, é uma mente viva. Outrora andávamos com uma mente morta, uma consciência morta. O que significa isso, pastor? Nós pecamos
e para nós estava tudo bem. Nós pecávamos e não havia um peso, mas agora não, aleluia, agora não, a nossa consciência está viva. Quando a gente pensa o que não deve, o Espírito Santo acusa, esse pensamento é liviano. Quando a gente fala o que não deve, o Espírito Santo fala, essa fala é liviana. Quando a gente pratica o que não deve, o Espírito Santo diz, essa prática é leviana, aleluia. É interessante que ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito não fala com a igreja só quando você vem na igreja. O Espírito fala com você no seu trabalho, quando você decide, quando o homem decide trabalhar de forma desonesta, lá o Espírito Santo fala, aleluia. O Espírito Santo fala conosco quando nós estamos em casa, diante da televisão, vendo o que não presta, o que não pode. Na mesma hora o Espírito Santo fala na minha e na tua mente, dizendo, isso está errado. O Espírito Santo não fala só quando a gente chega aqui. O Espírito Santo, ele fala o tempo todo. O tempo todo ele está dizendo o que pode e o que não pode. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que, pastor, que ele diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque nem todo mundo que tem ouvido quer ouvir. Nem todo mundo que tem ouvido quer ouvir. Então ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Aleluia, tem gente que decide ouvir, tem gente que decide acatar, tem gente que entra aqui, aleluia, e ele faz questão de manter aqui, aleluia. Jesus falou comigo, eu pensei que ninguém tinha visto, mas Jesus viu, aleluia. Eu pensei que ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo, quando eu estava navegando ali, quando eu estava vendo aquela porcaria, aleluia, quando eu estava cantando aquela imundície, quando os meus andaram cantando música do mundo, quando eu andei fazendo alguma coisinha fora da direção de Deus, eu pensei que ninguém estava vendo, mas o Espírito Santo viu. Então o crente, que é a ovelha e que conhece a voz do pastor, quando ele escuta isso, ele diz, oh, ele viu, aleluia, Jesus viu, e ele se alegra nisso. E por que ele se alegra nisso? Exatamente por conta disso, aleluia, porque Cristo diz, eu amo, ou seja, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então não adianta, aleluia, não adianta a gente se esconder, não adianta a gente ter duas caras, não adianta ser de dupla face, não adianta subir em cima de um púlpito, pregar a verdade e viver a mentira, não adianta, aleluia, cantar em um grupo onde a gente tem uma aparência de verdade, mas no fundo dentro da gente tem mentira. Não adianta, aleluia, não adianta, a gente engana aqui, engana acolá, mas ali a gente não engana, aleluia. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E o Espírito não fala, Lucas, só quando a gente vem na igreja. O Espírito não fala só quando a gente vem aqui. Quem é crente ouve o Espírito falar o tempo inteiro. Desde a primeira hora da manhã, quando você se acorda, o Espírito já começa a falar com você. Aleluia. E a primeira coisa que o Espírito fala para a crente é a seguinte: já dobrou o joelho, já fez uma oração, já buscou a Deus, já pediu direção. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Crente que tem compromisso com Deus é assim, irmão. Quando a gente tem compromisso com Deus, a gente não se acorda de manhã e a primeira coisa que a gente faz é fazer isso aqui, ó. Eita, meu Deus, o que está acontecendo? Não! A gente dobra o joelho e diz: papai, vai na frente, vai guardando, vai livrando, vai arrancando o mal, vai dando sabedoria, vai me dando graça, papai. O Senhor conhece o meu temperamento, sabe que é curto, me ajuda quando eu chegar ali a ter equilíbrio, a ter estribeiro. É assim que a igreja anda. A igreja não anda olhando para o lado. A igreja não está preocupada com a moda de lá de fora. A igreja não se preocupa com o que o mundo anda cantando. Ela se preocupa com o que o Espírito de Deus quer para ela. Não olhe para o lado para não perder a direção. Não olhe para o lado para não perder a direção. Quantos olhando para o lado estão perdendo a direção? Mas nessa noite eu quero dizer para você: continue olhando para a frente. Continue olhando para frente. A Bíblia diz que Jesus ama a Laodiceia, mas ele não ama o pecado de Laodiceia. Dentro desse contexto, nós entendemos que Laodiceia é uma igreja débil. Laodiceia é uma igreja frágil. Laodiceia é uma igreja manca.
Mas nem por isso, não é pelo fato de Laodiceia, a igreja de Laodiceia ser uma igreja débil, que significa que Jesus desprezou ela. Que significa que Jesus abandonou ela. Jesus não abriu mão de Laodiceia. Por que a gente quer abrir mão da vida de um irmão quando a gente vê um irmão numa situação um pouco mais fraca do que a gente? Por que a gente quer sentir o direito de condenar ao inferno quando a gente vê um irmão em uma situação um pouco inferior à nossa no quesito espiritual? Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus me diz. A Bíblia diz que Jesus amou o pecador e aborreceu o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Vai lá, corrige o teu filho, corrige o teu irmão. Se ele acatar a correção, amém, salvastes a vida do teu irmão. É isso que a palavra diz. Ela não manda a gente chegar lá e matar. Ela não manda a gente chegar lá e enterrar, jogar a pá de cal por cima. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém ou não amém? Amém. Bora continuar? Amém. Para, continua, igreja. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, se alguém ouvir a minha voz, eu vou abrir a porta, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A Bíblia diz que Jesus está onde? Ele está batendo na porta. Quem está batendo na porta desejando entrar, significa que está onde? Está de fora. Está do lado de fora. Ou seja, então Cristo está aqui, ó. À medida que a gente vai ouvindo as palavras, aleluia, e a palavra vai nos confrontando dentro de alguma área, significa que naquela área Jesus ainda não domina. Tem áreas na minha e na tua vida que precisam ser dominadas. Tem áreas na vida do crente que precisam ser transformadas. Tem áreas na vida de um crente que precisam ser mudadas. Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta. Se tu está ouvindo eu bater na porta, então abre a porta e deixa eu entrar. Aleluia. Abre a porta e deixa eu entrar. Deixa Cristo dominar essa área da tua vida que tu não tem domínio sobre ela. Deixa Cristo dominar essa área da tua vida que tu não tem poder sobre ela. Ele está dizendo, aleluia, eu estou à porta e bato. Existe, pastor, existem áreas nas nossas vidas que nós não podemos dominar, que nós não controlamos, aleluia. É bom? Não é bom. Mas Jesus Cristo está dizendo: deixa eu entrar. Ele está batendo dizendo: deixa eu entrar, aleluia. Deixa eu entrar. Deixa Cristo mudar. Deixa Cristo transformar essa área. Mas para isso é preciso abrir o coração e dizer: pai, eu sou assim, papai, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças. Entra aqui dentro e muda. É preciso querer, porque a Bíblia diz: se alguém abrir, ou seja, então parte de mim. Quer se libertar? Tem que partir de você. A libertação parte de você. A libertação começa comigo. Ele está do lado de fora dizendo: eu estou aqui. Está errado. Não está certo. Não está bom. Eu não te abandonei ainda. Mas se você abrir, é preciso abrir. É preciso o crente dar o primeiro passo. Aleluia. Então tem coisas, aleluia. Nós pregávamos aqui outra. Existem pedras que Deus tira, que Deus arranca. Mas tem pedra no caminho do crente que é ele quem precisa tirar. É ele que precisa arrancar, precisa confessar, precisa dizer, precisa partir de você. Aleluia. A mudança espiritual tem que começar em você. Não adianta ficar dizendo para Deus, falando para Deus: ah, papai, toda vez eu caio nisso. Ah, papai, toda vez eu erro nisso. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você não quer ajudar, não quer se ajudar, precisa partir de você. Uma coisa é eu pecar, e o pecado, aleluia, muitas vezes ele é um acidente de percurso. E outra coisa é safadeza, é sem vergonhice, é viver fazendo, é saber que não pode viver fazendo, é saber que não pode mentir e vive mentindo, é saber que não pode se prostituir e vive se prostituindo, é saber que não pode adulterar e vive adulterando, é saber que não pode fofocar e vive fofocando. Ou seja, uma coisa é eu errar, aleluia, uma coisa é eu julgar, apontar alguém, uma coisa é eu errar, outra coisa é eu viver fazendo aquilo. Precisa partir de mim. Tem que começar comigo. Eu tenho que enxergar que essa porta está fechada e ela precisa ser aberta para esse mal sair. E o mal tem que sair. Aleluia. O mal tem que sair. O mal tem que sair. E para o mal sair, Jesus precisa entrar. A porta precisa ser aberta e Jesus precisa entrar. Aí ele vai e diz: ao vencedor. Aleluia. Aleluia. Aí ele vai e diz: e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí, estudando esta palavra,
vem ao nosso coração a seguinte pergunta. Nós somos indagados por uma pergunta. Observe que Cristo está dizendo: ao vencedor, aleluia, dar-lhe-ei, Lucas, sentar-se comigo no meu trono. É bonito ou não é bonito ouvir isso? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mas que vencedor, Jesus? E aí é que vem a observação. Aí Jesus vai dizer, ele faz uma observação: assim como eu venci. Então Cristo não está falando a qualquer vencedor. Cristo não está se referindo a qualquer tipo de vitória. Como assim, pastor? Porque nem todos que dizem ser vencedor estão vencendo. Nem todos que dizem ser vencedor estão vencendo. Eu ainda não entendi. Veja, eu estava vendo outro dia, teve um corredor, você vai entender isso. Teve um corredor, me permita contar um pouco essa história para você. Eu sei que você não veio aqui para ouvir história, você veio aqui para ouvir Bíblia. Mas tenha paciência, nós estamos pregando Bíblia. Aleluia. E o corredor, ele dominou a corrida de uma ponta, praticamente a outra, quase toda, irmã Maria. E quando faltava apenas alguns metros para ele cruzar a linha de chegada, ele já tinha visto a sua linha de chegada que estava diante dele. Ele deu uma olhada para trás e viu que o seu oponente estava a alguns quilômetros, a uma distância bem importante, ou seja, não havia condições do seu oponente lhe alcançar mais. Então ele continuou triunfando rumo à vitória. Só que tem um detalhe: a alguns metros de cruzar a linha de chegada, ele pisou torto, ele quebrou o seu pé. Com o impacto, ele quebrou o pé e caiu no chão. E o que aconteceu? Ele começou a chorar. Ele se viu triste e angustiado. Por quê? Porque ele estava a poucos metros da vitória e agora ele sabia que já não ia mais alcançar a vitória. De repente o seu oponente, de repente o seu algoz, aquele que vinha atrás dele, correndo, lhe alcançou. E quando o seu oponente lhe alcançou, ele de repente parou e ele se viu impossibilitado de continuar e avançar na corrida diante daquelas circunstâncias. Sabe o que significa isso? Significa respeito pela história, respeito por aquele outro que ele viu e a forma com a qual ele viu aquele outro se desenvolver até aquele momento. Sabe o que foi que ele fez? Ele parou, agachou, estendeu a mão para o seu amigo, colocou o seu amigo no seu ombro e juntos terminaram aquela corrida andando, sem o amigo conseguir correr, apenas pulando e o amigo olhando para ele e rindo, sem entender, dizendo: vai, é tua, continua. Mas ele disse: não, chegar junto. O terceiro vinha e o terceiro não tem nada a ver com isso. E quando o terceiro passa por eles, não tem nada a ver com isso, ele segue. Seguiu e cruzou a linha de chegada. Aleluia. Ele rompeu a linha de chegada chegando em primeiro. Só que a pergunta que eu faço para os irmãos é: quem foi o vencedor dessa corrida? Os dois. No dia seguinte, irmãos, todos os jornais só falavam do homem que deixou, que abriu mão de cruzar a linha de chegada para se agachar e segurar o seu companheiro e fazê-lo atravessar, aleluia, aquela linha de chegada. Aleluia. Nem todo mundo que está correndo é vencedor. Nem todo mundo que parece que está cruzando a linha de chegada está vencendo. Aleluia. Nem todo mundo que vem na igreja todo dia, de segunda a sexta-feira, se deixar, significa que está vencendo. Oh glória. Nem todo mundo que bota uma Bíblia debaixo do braço é vencedor. Significa que está vencendo. Aleluia. Porque Jesus diz: aquele que vencer como eu venci. Nesse caso nós temos um vencedor. E o vencedor não é o que cruza a linha de chegada, mas o vencedor é aquele que para em dado momento e entende que a necessidade do próximo é maior do que a necessidade dele. A dor do próximo é maior do que a vontade
esta noite invadindo a minha alma. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Quem achou, por gentileza, leia e ajude o seu pastor nessa noite. Aleluia. 15, 1 e 2. Isso. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos. Como segura a cidade? Como foi que Cristo venceu? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que indaga os nossos corações nessa noite. Como foi que Cristo venceu? E aqui nós já começamos a desenhar o caminho. E Paulo vai dizer em sua citação aos Romanos, no capítulo 15, a leitura que a Cida acabou de ler. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O que é suportar? Suportar é aguentar. Suportar é ser companheiro. Suportar não é ficar questionando, não é ficar indagando. Vai lá e ajuda! Aleluia! É isso que é suportar, é a gente ir lá e ajudar. Alguém teve uma necessidade, eu não tenho que ficar discutindo, questionando por que isso, por que aquilo. Vai lá e ajuda. É isso que é suportar, é segurar na mão, é tomar aqui, vamos junto, levanta, a obra vai continuar, você faz, isso é suportar, é ajudar. Então como é que Cristo vence? Cristo vence suportando. Continue, irmã Cida. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Aleluia. Não significa também, Lucas, dizer que eu tenho que te agradar em tudo aquilo que tu pensa. Não significa dizer que eu tenho que agradar, que para mim agradar você, aleluia, para mim te ajudar, para mim te suportar, eu tenho que pensar como você pensa. Uma coisa é eu suportar, uma coisa é ajudar, outra coisa é concordar. Aleluia, porque tem crente que ele quer viver de uma forma toda torta e ele quer ser suportado da seguinte forma: ele quer que você concorde com aquilo que está errado, com aquilo que está... Não, isso não é suportar, isso não é ajudar. Suportar aqui é compreender que existe alguém que é mais fraco do que eu. É compreender que existe alguém que tem fraquezas em algumas áreas. Assim como você tem fraquezas em algumas áreas da sua vida, eu também tenho. Assim como A é fraco nisso, B é fraco naquilo. Então B não tem direito de julgar A e A não tem direito de julgar B. O que é que A e B faz? Eles se suportam, eles se ajudam, eles se fortalecem. É exatamente isso aqui, é suportar. Aleluia. E suportar naquilo que é bom. Observe que Paulo diz: suportar naquilo que é bom significa dizer que tem coisas que não é boa e tem coisas que não adianta a gente querer ficar discutindo. Errado é errado, pronto, acabou, irmão. Está se prostituindo, está fornicando, está vendo o que não presta, está falando o que não presta, está consumindo o que não presta. Tem que ouvir que não presta mesmo. Aleluia. Aleluia, tem que ouvir que não presta mesmo. Mas não é só ouvir e apontar, é chegar e dizer: ô varão, se conserta, se arruma, aleluia, eu estou orando por você. E é orar mesmo, irmãos, é dobrar o joelho, é gastar a vida em oração pela vida do próximo. Aleluia, é gastar a vida em oração pela vida do próximo. Oh glória, o nosso momento de oração em casa é para orar uns pelos outros mesmos. É para dedicar aquele momento uns pelos outros mesmos. Aleluia. Às vezes a gente passa mais tempo orando só em prol das nossas vidas, das nossas necessidades, e esquecemos da necessidade do próximo, da necessidade do irmão. Aleluia. E Paulo está dizendo: suportai, vós que sois fortes, suportai aos fracos. E suportar é nisso, é na oração. Aleluia. Suportar na oração. Ajuda, irmão, estenda a mão, não questiona, vai lá e estenda a mão. A irmã está precisando, o irmão está precisando, vai lá, junta, ajuda, é no departamento, é na igreja, é à frente de um trabalho, é liderando um trabalho. Ajude, pelo amor de Deus, não separe, não cause separação. Ajude, se você não pode ajudar, então não separe. Aleluia, mas ajude, estenda a mão. É isso que é ajudar. Como eu venci? Aí Cristo diz: eu venci de que forma? Eu venci me colocando no lugar do próximo. Eu venci deixando de pensar em mim e pensando no próximo. Eu venci ajudando o próximo. Aí tem crente que ele coloca na cabeça que ele só tem que fazer aquilo que é responsabilidade dele. Pastor,
pastor, mas a minha responsabilidade é essa. Quem foi que disse que como crente, como cristão, aleluia, que quer vencer como Cristo venceu, eu tenho que fazer apenas aquilo que me é responsabilidade? Ah não, pastor, não. Abra sua Bíblia em Lucas 17, versículo 9 e 10. Aleluia, o pastor está falando bobagem, o pastor deve estar falando alguma bobagem, não é possível. Que história é essa? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 9 e o versículo 10. Lucas 17, versículo 9 e 10, por gentileza. Achou, Cida? Leia, Cida. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Porventura, será que tem que pedir obrigado ao servo? Olha o que Jesus está falando. Olha aí o contexto dessa palavra, depois você vai entender melhor. Porventura, será que o Senhor tem que pedir obrigado ao seu servo por ele ter feito aquilo que lhe foi ordenado? Aí o versículo 10 diz o quê? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meu Deus, irmãos, isso aqui quem está falando é Jesus. Aí o crente coloca na cabeça dele que ele só tem que fazer aquilo que lhe foi ordenado, que ele só tem que fazer essa parte aqui, porque essa parte aqui foi comandada. Não, ali eu não vou fazer, não posso me envolver ali, porque não foi mandado eu fazer isso. Aí sai do departamento da pessoa, fulano que se vira. Jesus está dizendo aqui, isso é inutilidade na obra, é ser servo inútil fazer aquilo, apenas que lhe foi ordenado. Então o crente que quer vencer com Cristo, ele tem que ter entendimento, o entendimento de Mateus 5, 40 e 41. Se alguém te pedir para caminhar uma légua, caminha duas com ele. Se alguém te pedir a túnica, dá-lhe a túnica e também dá-lhe a capa. Se alguém bate uma face, dá-lhe a outra. Ou seja, faça sempre um pouco mais. Faça sempre um pouco mais. Aquele que vencer como eu venci. De que forma Cristo venceu? Ele venceu fazendo um pouco mais. Ele venceu fazendo um pouco mais. De que forma que Cristo venceu, igreja? Cristo está nos perguntando nessa noite, aquele que vencer, como eu venci, ou está pensando que para entrar no céu é de qualquer jeito? Ou está pensando que para entrar no céu é de qualquer maneira? Ou está pensando que para entrar no céu é viver uma vida pregressa, uma vida de mentira, uma vida de faz de conta, uma vida de camaleão? Na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Está pensando que para entrar no céu é brincadeira, irmãos? Para entrar no céu o caminho é estreito, a porta é estreita, aleluia. Quem se envereda pelo caminho estreito não carrega bagagem. Glória a Deus. Quem se envereda pelo caminho estreito não carrega bagagem. Deixa a bagagem da hipocrisia, deixa a bagagem da mentira, deixa a bagagem para trás. Aleluia. Porque a porta do céu não passou por reforma, ela continua estreita. Ao que vencer como eu venci, não é vencer de qualquer jeito, tem um segredo. É por isso que Jesus Cristo diz, ao vencedor. Mas que vencedor, Cristo? Aí ele faz, Jesus é lindo, Cida, ele faz a observação, aquele que vencer como eu venci, não é sair por aí dizendo, eu sou crente, tem um modelo, e o modelo é Jesus. Glória a Deus, aleluia. O modelo é Jesus. Cadê os moldes, pastor? Está na Bíblia. Nós estamos usando os moldes, estamos olhando para os moldes dele nessa noite. Ao que vencer como eu venci. De que forma que Cristo venceu, pastor Watson? Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e até o 8. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Culto de doutrina, culto de palavra. Propício para a gente discorrer. Depois de Efésios, você avança, Romanos, Efésios, chega em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6. Até o 8. Leia por gentileza, Cida. Vou pegar você para Cristo hoje. Filipenses. Capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Ao que vencer como Cristo venceu. De que forma, pastor Watson, que Cristo venceu? Leia, Cida. Só para Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Se eu pedir para você parar, você segura. Tá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós
o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. De que forma que Cristo venceu? De que forma que nós vamos vencer como cristão? Aleluia! E adentrar a glória, Lucas. A Bíblia está nos respondendo esta noite, Gilmara. A irmã Cida leu: tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. O sentimento que está em Cristo, que houve em Cristo, ele precisa habitar em mim. Ele precisa residir em mim. Alguém pode dizer: pastor, mas é impossível ser igual a Cristo. É impossível ser igual a Cristo em essência, porque em essência ele é filho de Deus, em essência ele é Deus. Mas não é impossível viver como Cristo viveu, porque o apóstolo Paulo, eu provo com a Bíblia, vai dizer: sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo era um imitador de Cristo. E este mesmo Paulo diz: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não deveria fazer, este eu estou sempre a fazer. Um miserável homem que sou. Ou seja, então, como crente, como cristão que deseja adentrar a eternidade e vencer como Cristo, eu preciso ter em mim o mesmo sentimento de Cristo. Aleluia! O sentimento de Cristo. E para o que aponta o sentimento de Cristo? Nós estamos parafraseando. Cada um desses contextos que nós estamos observando representa o sentimento de Cristo. Aleluia! Continue, irmã Cida. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Continue. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, sendo, aleluia, a Bíblia diz que ele subsistindo na forma de Deus, ou seja, Deus está aqui, Cristo está aqui ao seu lado, subsistindo na mesma forma de Deus. Porém, Cristo, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. O que é ter por usurpação ser igual a Deus? Não nasceu em seu coração. Obrigado, mas Deus abençoe. Não nasceu no coração de Cristo o sentimento de tomar a posição de Deus, como nasceu no coração de Satanás. Ou seja, eu estou dizendo que no coração de Cristo, minha irmã, não teve vaidade. O coração de Cristo não habitou soberba, Davi. Ele era quem era, mas ainda assim, Tânia, ele se diminuiu. A Bíblia diz, Terezinha, que ele se esvaziou da sua glória. E Cristo se esvaziou da sua glória. Cristo se esvaziar da sua glória. Eu entendo dentro disso aqui que é Cristo se esvaziar da posição. É Cristo, Sérgio, se esvaziar de quem ele é. É Cristo se esvaziar da pompa, do nome, da posição que ele ocupa. Cristo se esvaziou de toda e qualquer soberba. No coração de Cristo não existiu soberba. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória para quê, pastor? Ele se esvaziou da sua glória para ser servo. Aleluia. Pastor, como é que Cristo venceu, Brenda? Ele venceu abrindo mão da sua glória, se fez homem e habitou entre os homens, vestiu-se de carne, aleluia, sentiu na pele dele aquilo que os homens sentiam. Cristo venceu assim. Cristo venceu dessa forma, esvaziando-se da sua glória, esvaziando-se de si mesmo. Ele desceu na terra, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu papel. Se despiu da sua glória, irmãos. Saiu da sua posição. Cristo não ficou aqui guardando uma posição. Não, ele se esvaziou daquela glória. Ele se esvaziou daquela posição que ele tinha. Para quê? Para ser servo. Glória a Deus. Para ser servo. Pastor, como é que Cristo venceu? Cristo venceu sendo servo, mesmo podendo ser aquele que mandava. De que forma que Cristo venceu? Ele venceu servindo, mesmo podendo estar ocupando o lugar, aleluia, de ser servido. Cristo sai da posição de ser servido e ele vai para a posição de servir. É desta forma que Cristo venceu. Aqui está a essência. É por isso que Cristo diz: não basta apenas vencer, não basta apenas caminhar na igreja, porque quando chega na última ceia,
aleluia. Tem 12 discípulos que caminham com Cristo. Tem 12 discípulos que carregam Bíblia com Cristo. Tem 12 discípulos que pregam quando Cristo pede. Mas quando chega na última ceia, eles sabem que para sentar na mesa precisam lavar os pés uns dos outros, mas ninguém faz. Fica todo mundo sentado e esperando. Aleluia. Sabe o que significa isso? É que eles não estavam querendo descer da posição que eles estavam. Porque eles entendiam que se eu for lavar o pé dele, eu vou me diminuindo. Eu, Tiago, lavar o pé dele, mas se eu for para lá, eu vou me diminuir. Aleluia. Aí Pedro na dele aqui assim, eu aqui não vou. Não foi Tiago, não foi Levi, não foi Mateus que subiu no monte, que viu Moisés, que viu a Elias juntamente com Cristo. Não vou. Eu é que não vou. Fica aqui, João. Nós não vamos ficar aqui. Não vai descer ninguém para lavar o pé desses caras. Aí quando Cristo chega aqui, olha, sabe o que Cristo faz? Aleluia. Sabendo o que estava acontecendo no coração dele, ele vai lá, pega uma bacia, pega uma toalha, coloca nos seus ombros e vai lá e começa a lavar o pé de cada um. Aleluia. Irmão, será que vocês conseguem imaginar o tamanho do constrangimento e da vergonha que foi no coração dos discípulos aquele dia? Eles pararam e pensaram consigo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Era para mim estar fazendo isso aí, não era para ele. Cristo venceu se esvaziando da sua glória. Cristo venceu não deixando a soberba, irmão, ocupar sua alma, ocupar o seu coração. Às vezes, por qualquer coisinha, a gente quer se tornar soberbo. Por qualquer coisinha, aleluia, um espaço desse aqui já não cabe mais a gente. Às vezes, por um pouquinho de glória, um pouquinho de oportunidade a mais, a gente já se sente a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Pensa que a obra só acontece se eu tiver. Aleluia. Pensa que a igreja só dá glória se for eu que for pregar. Pensa que a igreja só dá glória se for eu que for cantar. Oh, meu Deus do céu. Aí Cristo diz, eu venci, me esvaziando da minha glória. Eu venci, me despindo da minha posição. Eu venci, deixando de ser servido para servir. De que forma que Cristo venceu, pastor Watson? De que forma que Cristo venceu? Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Gálatas 3, versículo 13. De que forma que Cristo venceu? É essa a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite. Porque é assim que Cristo quer que eu e você vençamos. É exatamente desta maneira que Cristo quer que nós vençamos. Ele diz, aquele que vencer. Mas não é aquele que vencer de qualquer forma. É aquele que vencer como eu venci. Então de que forma que Cristo venceu? Nós estamos observando Gálatas capítulo 3, verso 13. Mais uma vez, leia por gentileza. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo venceu, assumindo uma responsabilidade que não era sua. É exatamente assim que Cristo vence. Ele venceu assumindo uma responsabilidade que não era dele. Aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E para isso Cristo foi manifesto. E quando ele carrega o madeiro cruento, quando ele carrega aquela cruz que ele está carregando não é para ele. Aquela cruz não é responsabilidade dele. A responsabilidade daquela cruz, a vergonha daquela cruz estava destinada a Juliana para nós. Então Cristo absolve sobre ele esta vergonha. Cristo absolve sobre ele esta responsabilidade. De que forma que Cristo venceu, pastor? Ele venceu assumindo a responsabilidade que não era dele. Mesmo que para isso ele fosse tirado por maldito. Mesmo que para isso ele tivesse que passar a maior de todas as vergonhas. Quer vencer com Cristo? Aprenda, querido irmão. Aprenda, querida irmã. Aleluia. As responsabilidades do próximo, ela também diz respeito a mim. Aleluia. A necessidade do próximo também diz respeito a mim. Aleluia. Suportando uns aos outros nas suas deficiências, nas suas dificuldades. É o que diz Paulo em Romanos 15, verso 1, 2 e 3, ao qual acabamos de ler. Suportando uns aos outros. Cristo venceu carregando uma cruz que não era sua, assumindo a responsabilidade
responsabilidade que não era sua. Ou seja, pastor, o que significa isso? Isso significa, Tiago, sentir a dor do próximo. Isso significa sentir a dor do outro. Isso significa se colocar no lugar do outro. Aleluia. É um sentimento de reciprocidade. É ser recíproco na dor alheia. É trazer ao meu coração o sofrimento alheio, a angústia alheia, a dor alheia, a dor da mãe, aleluia, a dor do filho, a dor do pai, a dor da esposa. A dor do esposo é trazer para o nosso coração, porque muitas das vezes o que a gente traz é um monte de julgamento, é um monte de preceitos, mas ninguém sabe qual que é a dor que ela está passando. Ninguém sabe qual que é a dor que ele está passando. Você está entendendo? Ou seja, então o que a gente prefere muitas vezes fazer? Muitas vezes a gente prefere julgar, às vezes a gente prefere condenar, às vezes a gente prefere apontar. Aí a Bíblia diz que Cristo venceu, carregando em seus ombros uma responsabilidade, se colocando no lugar do próximo, se coloque no lugar do outro. Aleluia, coloque-se no lugar da outra pessoa. Nunca pare para julgar, nunca pare para condenar, nunca pare para apontar sem antes se colocar no lugar de alguém, sem antes tentar entender por que alguém está desta forma, por que ele está passando por isso, por que ele está passando por aquilo. Por último, aleluia, e encerrando aqui, pastor Watson, como foi que Cristo venceu? Como foi que Cristo venceu? Aleluia, Cristo venceu suportando o deserto. E para esta daqui, nós vamos ficar para a próxima. Eu vou guardar para a próxima, porque dentro desta daqui, irmãos, tem uma mensagem que o Espírito Santo me deu por estes dias. Ela é profunda. Cristo venceu suportando o deserto. E a pergunta que o Espírito Santo me fez: quem é você no deserto? Quem somos nós no deserto? Lembrando que existem dois tipos de provação com a qual Deus prova o crente, com a qual Cristo prova o crente quando Ele quer experimentar o crente. A primeira é o deserto. A segunda é o vale. Vale não tem nada a ver com deserto. Não confunda deserto e vale. São totalmente diferentes. Deserto é lugar de resistência. Vale é buraco. Aleluia. Quer saber o que isso significa na vida do crente? Se Cristo nos permitir, o bom Deus assim nos permitir, na próxima terça-feira a gente aprende um pouco mais. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo que veio nessa noite aqui e encheu a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, só vem dia de terça-feira para ouvir doutrina, para ouvir palavra como essa, quem é crente e quem quer vencer como Cristo venceu. Deus abençoe vocês. Amém, queridos?